Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Mas está muito devagar, né? Vamos de novo. Boa noite, pessoal! Assim que eu gosto, com alegria, não é? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui hoje, nessa casa abençoada, nessa casa de paz, nessa casa de luz, nessa casa de amor, de caridade. Para nós é um prazer receber cada um de vocês aqui hoje, viu, meus queridos? Sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E hoje, como sempre fazemos às terças-feiras, às 19 horas, nós temos o nosso estudo de perguntas e respostas. O tema é livre. Nossos voluntários estão nas laterais aí, com papel e caneta. Podem levantar as mãos, as perguntas que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Estarão trazendo aqui para nós tentarmos aqui dirimir as suas dúvidas. Nós já temos várias que já foram encaminhadas para nós aqui, no decorrer aqui da semana. E tentaremos aqui responder a todos. Nós já temos aqui algumas, então vamos começar com essa que nos chegou aqui. A pessoa fala assim: estou vendo as atividades aí do Setembro Amarelo, mas a vida às vezes é muito difícil. O suicida sofre muito mesmo no plano espiritual? Às vezes penso em acabar com o meu sofrimento aqui, mas já me falaram que o suicida sofre muito. Como é isso? Olha, meus queridos, hoje inclusive o tema que a nossa querida Gisele vai falar sobre isso. Então você que fez essa pergunta aí, né, que possa continuar aqui logo depois do estudo de perguntas e respostas, nós teremos a palestra pública, da qual a Gisele vai estar falando exatamente sobre o tema suicídio. Meus amigos, eu vou dizer para você que fez essa pergunta e para todos vocês que aqui se encontram, também aproveitando para cumprimentar os nossos amigos internautas, eu digo para você, meus queridos, o suicídio jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape. Ele nunca será uma opção, ele nunca pode ser uma opção. E por que eu digo isso? Não só pelo conhecimento que nós já temos aqui das obras da doutrina espírita, mas por experiência prática também, nas reuniões mediúnicas da qual dirijo nesta casa e em tantas outras onde trabalhei como voluntário. Eu digo para vocês, meus queridos, que o sofrimento de um suicida é inimaginável. Eu não tenho aqui palavras que eu conheça no nosso dicionário para expressar para vocês o que é o sofrimento de um suicida. Longe da gente resolver um problema ou tentar acabar com o nosso problema aqui no plano físico, nós vamos arrumar um muito, mas muito, muito maior no plano espiritual. Eu tenho até uma palestra da minha autoria, depois aí vocês podem entrar no site, chama-se Suicídio e Suas Consequências. Se tiver difícil lá no site do Jesus de Nazaré, porque tem centenas de milhares de palestras, entra no Google lá, digita Sérgio Bebiano palestra, vai aparecer um monte de palestra minha lá. Tem essa Suicídio e Suas Consequências, que é você que fez essa pergunta. Eu sugiro que você possa entrar lá. É uma palestra bem didática que a gente tenta explicar o que acontece aqui com o suicida e por que devemos aqui realmente não pensar nessa possibilidade. E quando eu falo para vocês, meus queridos, que eu não tenho palavras para expressar o que é o sentimento, ou o que é, melhor dizendo, o que é o sofrimento de um suicida, quem nos conta isso é Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português que se suicidou com 2 tiros no peito, numa praça, inclusive a praça tem o nome dele lá em Portugal. E esse depoimento dele está no livro País da Luz e Martírio de um Suicida. E Antero de Quental, quando teve condições, depois de longo tempo de sofrimento no plano espiritual, ele deu a seguinte manifestação, a seguinte carta, numa reunião. Ele fala assim: os maiores martírios da terra são doces consolações se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só. Os maiores martírios da terra são doces consolações se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Imagina a pior coisa na face da terra que possa acontecer com você. A pior coisa desse mundo é uma doce consolação se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. Então eu não sei explanar para você, explicar ou te dar aqui um sinônimo do que é o sofrimento de um suicida. Eu sei que é terrível. E eu falo isso também por experiência prática, nas nossas reuniões mediúnicas, quando nós acolhemos essas pessoas pela misericórdia divina, pela misericórdia de Maria de Nazaré. Sabiam que Maria de Nazaré é que coordena no plano espiritual todo o trabalho
direcionada ao socorro aos suicidas, os servos de Maria. Então, nós trabalhamos aqui nessa casa, inclusive com a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que é uma grande trabalhadora e que encaminha esses nossos irmãos sofredores para as nossas reuniões mediúnicas. E quando chegam num sofrimento terrível. E com sequelas no próximo reencarnação. E guardando ainda, no decorrer do seu desencarne, ali durante anos e anos, não sabemos expressar aqui, cada caso é um caso, não existe suicídio igual, não existe uma consequência igual, tem todo um processo aí, nós vamos ver isso lá no Livro dos Espíritos também, nas diversas obras subsidiárias da doutrina espírita. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, o sofrimento é muito grande. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela se suicida com enforcamento, ou tomando veneno, ou pulando de um viaduto, ali, enfim, ou dando um tiro na cabeça, no plano espiritual ela fica relembrando aquilo e sentindo aquela sensação durante muito tempo, né? Um tempo mais ou menos longo, conforme cada caso, mas um sofrimento muito grande, ouvindo o estampido da arma na cabeça, o sangue escorrendo, os esgares da garganta ali, né? A falta de ar, e o espírito que desencarnou nessa situação, ele não consegue compreender como é que ele não morre. O princípio não morre, né? Então ele chega na reunião, o médium que incorpora aquela entidade, aquele espírito para ajudá-lo, ele sofre muito. Então o orientador da reunião mediúnica, ele tem que ser ligeiro na orientação, ele tem que ser rápido para lhe dar o choque anímico e já desligar o espírito do médium, porque ele fica sentindo aquelas sensações, a corda ainda enforcando ele, a sensação de estar caindo no abismo a cada segundo, a água passando-lhe sobre o corpo a cada segundo. Imagina o sofrimento disso, né? E pior, além desse sofrimento terrível no plano espiritual, quando ele reencarnar, ele vai ali com certeza, olha a palavra, com certeza, isso está lá no Livro dos Espíritos e está em várias outras obras subsidiárias também. Ele com certeza vai trazer sequelas na sua próxima reencarnação. Então ele vem com problemas mentais, ele vem com problema respiratório, ele vem com problemas digestivos quando tomou veneno e tal, né? E olha só. Então são situações bem delicadas, meus queridos. Então para você, meu amigo, olha, tudo que nós passamos tem um propósito. Então vamos ter fé, porque também nós não estamos desamparados. Deus jamais desampara seus filhos. Jesus jamais desampara seus irmãozinhos menores. Nós estamos sempre aqui acompanhados dos nossos amigos espirituais, em especial do nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda, que na verdade é um espírito maravilhoso, um grande amigo nosso, que está atento às nossas necessidades. Então, se você estiver passando por situação difícil, procure ajuda. Procure ajuda psicológica, procure ajuda aqui na Casa Espírita. Venha conversar conosco. Nós temos aqui o acolhimento fraterno, a orientação psicológica, nós temos o tratamento espiritual, que com certeza vai te ajudar bastante. Mas esse pensamento não é uma opção. Tá certo, Gisele? A pergunta que eu tenho aqui também é sobre suicídio, né? Bem semelhante. Meu marido suicidou, era muito orgulhoso, não pedia ajuda aqui. Imagino que não pede também do lado de lá. Tenho sonhado muito com ele. Penso que pode estar em sofrimento. Tem algo além da oração que posso fazer para ajudá-lo daqui? O Sérgio Bebiano deixou muito claro agora a questão do suicídio. A gente vai falar disso daqui a pouco na palestra às 8 horas. De fato, para nós espíritas, o suicídio não é opção. Porque o suicídio, ele parte do princípio que eu vou me matar para parar de sofrer. É esse o raciocínio de todo aquele que suicida. Ele quer estar livre do sofrimento. Ele quer ficar livre daquela adversidade. Só que nós, espíritas, nós acreditamos na imortalidade. Então, a morte não é opção, porque nós vamos continuar. E os problemas, né, as dificuldades de lidar com os problemas, elas permanecerão no plano espiritual. Então não é opção pela nossa fé, pela nossa crença, porque nós estamos aqui porque acreditamos no plano espiritual, porque nós acreditamos na imortalidade da alma, né?
Acreditamos que nós estamos aqui num processo reencarnatório temporário, porque a gente vai e volta no processo pedagógico. Então, o suicídio, né, a gente viu que ele não é solução, ele vai trazer uma série de outras consequências para esse espírito nas próximas reencarnações, e de fato é muito doloroso. A pergunta é em relação a uma outra pessoa que suicidou. Eu sou da saúde mental, a gente sabe que a cada suicídio, no mínimo 6 pessoas são envolvidas, que são familiares, mãe, pai, filhos, né, esposa. Então, nós sabemos que hoje uma das estratégias da saúde pública em relação ao suicídio é o que a gente chama de pós-venção. É a gente fazer um trabalho com quem sobrou, com quem ficou, com quem está aqui, com quem amarga e traz essa angústia, né, do ente querido ter optado pelo suicídio. Então, nós, né, da saúde mental, a gente tem tido uma preocupação muito grande, por exemplo, com essa esposa que ficou, né? Como que é sobreviver a um suicídio de alguém que a gente ama, né? E o que a gente pode fazer, de fato, enquanto cristão, enquanto espírita, de fato, é emanar vibrações positivas, né? É orar, para que a espiritualidade, e o Sérgio deixou muito claro, não é porque a pessoa suicidou que ela vai estar desamparada. A misericórdia divina vai, de fato, né, vai amparar esse suicida no plano espiritual. Então, nós que estamos aqui, que sobrevivemos ao suicídio, a gente tem que, de fato, sim, emanar muitas vibrações para que esse espírito lá no plano espiritual consiga compreender, né, o propósito da encarnação, o propósito da vida, e que ele possa, de fato, se retificar e vir com um propósito, né, pedagógico numa próxima reencarnação. De fato, o que a gente tem para fazer é exatamente isso, né? É vibrar para que dê tudo certo do outro lado. Muito bem. Eu tenho uma pergunta interessante aqui. A pessoa fala assim: como que a doutrina espírita explica a questão do inferno, das penas eternas e do purgatório? Eu achei bacana essa pergunta aqui, muito interessante. Na verdade, para responder isso aqui, daria uma palestra. Aliás, daria um seminário. No seminário ainda acho difícil, tem que ser um congresso, né? Mas olha só, em linhas gerais, vamos tentar aqui ser o mais didático possível, o mais rápido na resposta. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, olha só. Nós, em Priscas Eras, sempre fomos criados, né, desde o início, ali, do início das religiões, com essa figura de um Deus muito bravo, né, de um demônio ali, e que se você fizesse coisas erradas, você iria para o inferno, e se você fosse uma pessoa boa, você ia para o céu. Não é assim? Então, isso foi influenciando muito na mentalidade das pessoas, na mente de cada um. Mas, olha só, meus queridos, antigamente, se nós pegarmos aí, lá desde o início, né, existia apenas duas situações. Existia o céu e existia o inferno. O céu, um lugar paradisíaco, ali, aonde você, em várias religiões, nós temos aí vários céus, inclusive. Nós temos aí, como pelo meu falava, nós tínhamos 11 céus, nós tínhamos ali, em outras situações, 7 céus, por isso que tinha até tinha uma religião, sétimo céu. Nós temos aí, como Paulo, né, que só subiu ao terceiro céu. Então, são situações onde cada um teria um céu maravilhoso. No caso dos muçulmanos, por exemplo, você teria lá várias virgens te esperando e tudo, porque você estaria ali num lugar lindo e maravilhoso. O inverso disso também seria assim. Se você pecou, se você errou, você seria castigado e iria para o inferno para ficar sofrendo as penas eternamente. Eternamente. O resto da eternidade você estaria ali numa situação. E qual que é a diferença do inferno pagão para o inferno cristão? No inferno pagão,
nós tínhamos então ali Plutão, que tomava conta, que era ali o coordenador, o chefão daquele inferno, mas que ali simplesmente retinha aquelas almas pecadoras, que ficavam ali sofrendo ali. E era uma região geograficamente circunscrita. Designou-se que o inferno seria um lugar muito ruim, um lugar de fogo, de lavas, então seria no centro da terra, com muito fogo, com muita lava, e ali seria o inferno. E o céu é um lugar paradisíaco. Então Plutão, né, na questão do paganismo, ele ficaria ali tomando conta daquelas almas pecadoras eternamente. Já no inferno ali das religiões católicas, na religião católica, o inferno também num local geograficamente circunscrito, mas que aí seria coordenado por Lúcifer. Lúcifer, que seria o braço direito de Deus, que se revoltou-se contra Deus e saiu do céu e veio para morar no inferno. Criou o inferno. E veio num lugar aonde? Na Terra. Tanto lugar bacana para ele tem que ser na Terra, né? Não podia ir para, né, Saturno, que é um lugar mais bonito, não, na Terra. E aonde na Terra? No meio da Terra, no fundo da Terra, no interior da Terra. Por que não foi para Miami, Copacabana, né? Não, eu vou fazer o inferno no fundo da Terra. Só que a diferença é que ele e com seus ali demônios vinham então na superfície terrena para sediar ali nós, os encarnados, né? Os vivos na carne, para que eles pudessem pecar e ali poder então pegar suas almas. Olha só que situação. Até então, e ali ficariam eternamente ali com os demônios, os capetas e tudo mais ali, chuchando com aqueles tridentes, né? Dentro daqueles caldeirões de água fervendo e tudo mais. E até então existiam essas duas figuras. Mas aí então começou-se os questionamentos. Bom, se a pessoa era boa, ela ia para o céu. Se a pessoa era ruim, ela ia para o inferno. E o mais ou menos? Aquele cara que ele não era bom, mas também ele era muito ruim, né? Ele era mais ou menos. E ele ia para onde? Ele não podia ir para o céu, porque ele não era bom, mas também ele não era muito ruim para ir para o inferno, né? E criou-se então, num concílio, no ano de 593, criou-se o purgatório. Então o cara que era mais ou menos, ele ia para o purgatório. E ali ele ia sofrer um pouco e tal, que negócio tudo, mas depois ele ia se ascender ao céu. Ou não, né? Podia também ir para o inferno, se não melhorasse, tá certo? E aí, por uma série de questões, de questionamentos, até para poder também, tinha muita gente ali daquela época que não era muito boa bisca nada, então criou-se essa figura do purgatório no ano de 593, tá certo? Mas aí, meus queridos, nós temos que entender a grandiosidade de Deus. Imagina ali então, se Deus é só bondade, se Deus é misericordioso, e se você errou, então você não tem uma segunda chance? Você vai para o inferno e vai ficar lá eternamente no inferno, sofrendo aquelas penas terríveis para o resto da eternidade? Que Deus nunca vai te perdoar? Deus nunca vai ter um olhar complacente para o seu filho? Que pai é esse? Que vendo aquele filho sofrer no fogo dos infernos, não vai ali tentar resgatá-lo. Então, tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, né, os nossos amigos internautas que estão nos assistindo, que se chama Céu e o Inferno. Esse livro é o 4º livro da codificação kardeciana, um livro fantástico, onde Allan Kardec ele coloca esse livro. Esse livro, Céu e Inferno, também chamado de A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro é dividido em 2 partes. Na sua segunda parte, Kardec então vem questionar com diversas perguntas para os diversos tipos de espíritos, nas suas diversas situações, como eles se encontram. Então ele vai perguntando vários espíritos ali na segunda parte do livro. Um livro fantástico. E na sua primeira parte do livro, ele vem então explanar da impossibilidade das penas eternas. Que não é possível que Deus misericordioso, né, vai deixar aquele seu filho, aquele espírito, ser castigado o resto da eternidade no fogo eterno dos infernos. Tá certo? É onde então vem o quê? A reencarnação, né? Que são processos de reeducação, aonde vão nos dando novas oportunidades. Errei, né? Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Jesus falou isso, né? Então é assim que funciona, meus queridos. Então leiam esse livro, estudem, melhor dizendo, estudem esse livro, um livro maravilhoso, que vai nos ensinar dessa impossibilidade das penas eternas, aonde então
o espírito que nós todos já tivemos inúmeras reencarnações, e a história da humanidade nos mostra o quanto já erramos no passado. Olha só, estudamos isso nas aulas de história no colégio, não há muito tempo atrás, há 200 anos atrás. O que a gente fazia com os escravos? Amarrava-os nos troncos, batia neles por pouca coisa, não era? Ali arrancava os olhos deles, cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir, enterrava eles vivos nos formigueiros para os formigueiros comê-los vivos, vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles, dava um pouquinho de comida em troca de muito serviço. A gente era cruel. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era bárbaro. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você, porque ali era do mais rico, do mais forte, do mais poderoso. Mandava mais quem tinha mais poder. Hoje não, hoje as coisas estão melhorando, não tem mais aquela. Existe injustiça social ainda, mas não como aquela época. E nós estamos melhorando. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui que se encontra, vocês aqui e você que está nos assistindo, teria coragem de ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Tenho certeza que a resposta é não, né? Tanto vocês quanto nós aqui, nós não temos coragem de fazer isso mais. Nós não temos coragem de fazer mais. Mas o que a gente já fez, né? Então hoje estamos, como a primeira pergunta, eu estou sofrendo demais. Por quê? É um processo. Estamos aqui num processo de reeducação que muitas pessoas gostam de falar, estou resgatando os meus débitos do passado. Não gosto muito de usar essa palavra de resgatar débito passado. Parece que Deus está cobrando a gente, né? Em parte, não é assim. Está nos dando oportunidades de reeducação, meus queridos. Então, leiam esse livro, dessa impossibilidade das penas eternas. E aproveitem o máximo possível esta reencarnação, para que nós possamos fazer o máximo de coisas melhores, para que nós possamos nos melhorar cada vez mais. E na próxima reencarnação, não vim com tantas mazelas. Né, querida? Tem uma pergunta aqui. Como podemos reajustar de forma prática nossos pensamentos e evitar pensamentos negativos referente a outras pessoas, principalmente aquelas que nos magoam? Nós somos, né, extremamente poderosos, né? Nós somos co-criadores, nós somos espíritos, né? Como o Sérgio acabou de falar, nós somos espíritos que estamos num processo de aprendizado de longa e longa data, né? E com certeza hoje nós somos muito melhores do que nós já fomos anteriormente. E o início desse progresso, ele é interno, ele é íntimo, ele é individual. E para que a gente faça ações e palavras, tudo começa no nosso pensamento. Nós pensamos, nós falamos, nós agimos. Então, todo mérito e toda desgraça, tudo de bom e tudo de ruim que acontece conosco, inicia na nossa mente, inicia no nosso pensamento. Então, todas as mazelas da civilização começam no íntimo de alguém. Então, nós temos um poder enorme, nós somos criadores dos nossos pensamentos. Nós alimentamos o nosso conhecimento através daquilo que a gente lê, daquilo que a gente assiste, da qualidade dos pensamentos que a gente tenta, né? A pergunta é exatamente isso: como reajustar de forma prática nossos pensamentos? Exercício é prática, é uma prática diária. A gente acaba se pegando, pensando maledicências de uma outra pessoa, pensando negativo sobre alguma pessoa. Ela pergunta aqui em relação principalmente às pessoas que nos magoam. E aí o nosso pensamento fica reverberando na mágoa, na vingança, na raiva, no ódio. Mas quem que faz isso? Nós. Nós alimentamos a nossa mente do jeito que a gente quer. Então, se uma pessoa me magoou, por mais que eu a ame, ou uma pessoa que eu não conheço tanto me magoa, cabe a mim alimentar ou não esse pensamento. Nós temos o poder
de controlar aquilo que a gente pensa. Se eu tenho o poder de controlar aquilo que eu penso, eu tenho o poder sim de controlar aquilo que eu falo e principalmente aquilo que eu faço. Então nada, né, surge do acaso. Os nossos comportamentos nada mais são do que fruto daquilo que eu trago intimamente em mim. Então, quando a gente tem a passagem orai e vigiai. Vigiar quem? Meu vizinho? Alguém da minha casa? Não, me vigiar. Vigiar aquilo que eu penso, vigiar aquilo que eu alimento, né? E nós teremos pensamentos bons se eu me alimentar de pensamentos bons. Então é muito difícil quando a gente fica pensando, né, em tudo. Quando a gente estuda na neurologia, a gente fala que tudo que a gente recebe do mundo, a gente chama isso de estímulos, de sensações, de aferências, tudo que entra em mim. Então, tudo que eu vejo, tudo que entra pelos meus órgãos sensoriais, que eu ouço, que eu toco, que eu como, todas as formas de aprendizado que eu vou tendo vão me construindo enquanto espírito, meus valores, né? E vão construindo as minhas virtudes. Então, orai e vigiai. Vigiai aquilo que você assiste, vigiai aquilo que você escuta, vigiai as pessoas com quem você convive. Por quê? A partir dessas entradas é que eu vou construir os meus pensamentos. Então, nós devemos nos vigiar o tempo todo. A única forma que eu tenho de controlar os meus pensamentos é me vigiando. E esse é um exercício diário, é um aprendizado. Nós ainda estamos no plano de provas e expiações em que nós erramos muito, muito, né? Então eu só consigo impactar nos meus erros se eu começar a mudar a vibração daquilo que eu penso. Muito bem. Uma pergunta que nos chega aqui, a pessoa fala assim, a pessoa que mata a outra e depois tira sua própria vida, a pessoa que ele matou também sofre na sua reencarnação? Olha só, meus queridos, nós temos que contextualizar aqui. A primeira coisa é o seguinte: nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém e não temos o direito também de tirar a nossa própria vida. Somente a Deus é concedido, porque Ele deu e Ele tira. Então, às vezes as pessoas chegam, né, até naquela pergunta do suicídio anterior, a pessoa fala assim, mas e o meu livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio? Eu posso tirar minha vida? Não. O nosso livre-arbítrio, olha só, ele não é absoluto. O nosso livre-arbítrio ele é relativo. Nós temos o livre-arbítrio até onde não vai afrontar uma lei maior, uma lei divina, portanto uma lei imutável. Então nós não temos direito de tirar a vida de ninguém e nem mesmo de tirar a nossa própria vida. O sofrimento é proporcional à falta, já nos ensina a doutrina espírita. Este que tirou a vida de um irmão sofrerá duras penas, sim, com certeza. O assassino, né, ele vai ter ali grandes penas no processo ali, não só no plano espiritual, mas no processo reencarnatório também. Mas aí a pergunta, e aquela pessoa que foi assassinada, ele vai sofrer? Olha que coisa interessante. Poderá. Mas como assim ele poderá sofrer? Ele foi assassinado. Imagina aquela pessoa assassinada que não aceitou de forma alguma aquilo. E resignada, né? E começa o processo de vingança, procurando o seu assassino, procurando ali se vingar não só dele, mas daqueles que também poderiam ser comparsas ou até parentes dele. Então o ódio o alimenta. Quantas vezes eu mesmo, conversando com irmãos nossos nas nossas reuniões mediúnicas, e eles bravos, né? Olha só, esse espírito, né, isso não foi uma vez, foram diversas vezes, que isso é, infelizmente, uma rotina para nós. É uma coisa natural, uma coisa comum, vamos chamar assim. Eu não vou falar natural, mas uma coisa comum que acontece. Quando, às vezes, as pessoas chegam aqui em busca de ajuda. Olha só, a pessoa chega em busca de ajuda. Minha vida está assim, está difícil demais, nossa senhora, a coisa não está complicada. E aí a gente vai ver, o processo é um processo obsessivo.
ali, entidades que estão ali na cola dele, querendo infernizar a vida dele. Quando esses espíritos se manifestam na reunião, eles chegam bravos, mas bravo mesmo. Bravo com aquela pessoa que está buscando ajuda e bravo comigo. Me xinga. Você é um magrelo, intrometido. Você está metendo o nariz onde você não é chamado. Por que você está ajudando ele? Isso é um assassino. Você está ajudando um assassino, ele me matou. Você sabia que ele me matou? Como é que você tem coragem de ajudar ele? Você tem que matar ele. Olha só. Quanto tempo isso? A pessoa já reencarnou. Tá certo? Né? Isso ele foi assassinado em reencarnação passada, viu, gente? Não é nessa não. Reencarnou aquele espírito, porque existe uma atração magnética, nada fica sem reconciliação, reencontra aquele espírito no novo corpo físico, numa nova etapa da vida dela, mas com um processo de vingança, ainda no ódio, no coração. E começa um processo de perseguição, infernizando a vida dele, querendo acabar com a vida dele. E bravo com ele, bravo com a gente, porque a gente está tentando ajudá-lo também. E ele quer acabar, né? Mas aí, como foi colocado, ninguém é deixado de ser auxiliado, né? A misericórdia divina é fantástica. Então eles são trazidos a essa casa para que a gente possa conversar. E aí a gente vai mostrando para ele. E aí existe um processo que nós chamamos aqui, né? De voltar no passado com aquele espírito ali, retrocedendo lá naquela época, quando ele foi assassinado e antes da reencarnação dele. Mostrando para ele por que ele morreu daquela forma. Nada na vida é por acaso, meus queridos. Tudo tem uma razão de ser. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Tudo tem uma razão de ser. Então, aí ele vai ver que na vida anterior ainda àquela que ele foi assassinado, ele também era ali, né, uma pessoa de índole muito ruim, uma pessoa cruel, e estava só num processo ali realmente de reeducação, de resgate dos seus débitos do passado. Então, meus queridos, o sofrimento aqui desse espírito que foi morto, ele vai ser proporcional à sua aceitação. Olha, né, é óbvio que às vezes a pessoa pensa, mas eu vou ter que perdoar o meu assassino, né? Eu não estou dizendo que seja simples assim, mas a espiritualidade está ali amparando, explicando que foi necessário acontecer aquela situação, né? E que tudo tem uma razão de ser, tá certo? Então, e não só nesse caso dessa pergunta, pessoal, a resignação ela tem que fazer parte da nossa vida. Às vezes a gente passa por situações tão difíceis, não é? Sejam com doenças, aí às vezes tem lá, seja com você, ou seja com um ente querido seu, que contrai às vezes um câncer. Aí você, a primeira coisa, aí resignação vem, mas que isso? Câncer. Câncer no meu filho, na minha mãe, no meu pai, na minha avó, em mim, na minha esposa, enfim, não é? Tanta gente ruim nesse mundo. Às vezes os primeiros pensamentos são assim. Tanta gente ruim. Por que essa doença não foi naquele assassino que você vê na televisão? Esse político ladrão. Por que não caiu, foi nele lá, ó? Por que não deu nele, né? Aquele assassino cruel, aquele traficante lá do morro, não sei das quantas. Tem uma saúde de ferro, enquanto tem pessoas boas, pessoas de um coração de ouro que sofrem tanto. A resposta não está nesta reencarnação, não está nesta vida, está nas nossas reencarnações passadas. Nós não vamos encontrar essas respostas. Por isso a gente vai ver lá no livro de novo, Céu e Inferno. Se você não encontrar respostas para os seus sofrimentos nesta vida, nesta reencarnação, não é? Porque a vida a gente só tem uma. Nesta reencarnação, é porque não está nesta, está no passado. Nada acontece por acaso. Então, com fé, com perseverança, com resignação, né? Mas com força de vontade para passar por esses momentos difíceis, porque tudo passa, meus queridos. A nossa vida é igualzinho um coração de cardíaco. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Mas tudo passa. Tudo passa. Passam-se as coisas ruins, passam-se as coisas boas também. Às vezes você está na vida maravilhosa. Jesus, é o que passa, que alegria. De repente você dorme, no dia você está num pesadelo. Você fala, meu Deus, até ontem estava tão bom. E hoje esse inferno na minha vida. Deus me livre. Que isso? Como assim? Não é? Porque é assim que funciona. Só para ilustrar, nosso tempo é curto, mas eu quero até contar uma historinha aqui, Gisele. Conta-se que no reino antigo tinha lá um rei, né? Um rei que tinha todo o seu palácio e tudo mais. E ele então chamou o seu primeiro-ministro e disse a ele assim: olha, primeiro-ministro, eu quero que vou te dar uma tarefa. Você vai levar minha coroa. Eu quero que você escreva uma frase nessa coroa, que quando as coisas estiverem muito ruins,
que quando o reino tiver quase falido, que nós tivermos perdido batalhas e a coisa estiver muito, eu quero olhar no espelho e ler essa frase e eu quero me motivar. Eu quero ficar feliz. E o súdito então, né, primeiro-ministro, falou assim: tá bom, meu rei, eu vou fazer. Não, mas espera aí, tem mais outra coisa. Eu também quero que esta mesma frase, quando eu estiver no auge, que eu tiver vencido batalhas, e que tudo estiver muito bom, quando eu ler essa frase, eu tenho que baixar minha bola. Eu tenho que voltar à minha realidade. Eu não vou ficar tão feliz. É só essa frase. Traga amanhã. Se você não trouxer, eu vou mandar cortar a sua cabeça. Eu estou morto. Uma única frase. Né? Se tiver bom, vai ler a frase, vai ficar ruim. Se tiver bom, se tiver ruim, tem que ficar bom. Chegou em casa, chamou a mulher, os meninos, vou despedir de vocês, porque amanhã eu vou ser morto. Né? Mas o que aconteceu? Aí o rei falou que é para me escrever uma frase aqui, que quando eu tiver ali muito ruim, que o rei não tiver muito ruim, que tudo tiver ruim, ele vai ler essa frase e ele vai ficar feliz, ele vai ter ali então ânimo. Mas a mesma frase, quando ele tiver muito bem, que tudo estiver indo a mil maravilhas, ele vai ler a mesma frase e ele vai cair na realidade e vai ficar mais ali sereno. Então vamos morrer. Não, vamos orar a Deus. Vamos pedir a intuição. E assim fizeram. Ele escreveu uma frase. Ele chegou no outro dia com a coroa. O rei já estava com a espada lá. Vamos cortar a cabeça. Não, então eu escrevi aqui. Ó. E aí o rei colocou a coroa e chegou no espelho e estava escrito assim: vai passar. Vai passar. Porque tudo passa, meus queridos. Então você que está passando por situações difíceis, você que está passando por dificuldades muito grandes, primeira coisa, vai lá no dicionário e risca essa palavra dificuldade, risca essa palavra problema e vai lá no dicionário e argola a palavra desafio. Nós não temos dificuldades, nós não temos problemas, nós temos desafios a superar. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer os desafios todos os dias. E tudo passa. Passam-se as coisas boas, passam-se também as coisas ruins. E tudo volta. Tudo é aprendizado, né, minha querida? Pegando carona aqui no Sérgio, nós somos aprendizes, é como se a gente estivesse aqui no processo pedagógico, né? E obviamente um professor não vai exigir de um aluno aquilo que ele ainda não consegue dar. Então, a gente está exatamente onde a gente deveria estar, e todos os nossos desafios, eles são proporcionais à nossa capacidade de responder por eles agora, nesse momento, nessa encarnação, tá? Uma outra pergunta que vem falando, né, vai de encontro àquilo que eu acabei de responder sobre orar e vigiar. O espírito pode nos atrapalhar? Se sim, como podemos ajudá-lo? Nós somos espíritas e, como tal, nós acreditamos na vida espiritual. Acreditamos na pluralidade das existências, acreditamos na reencarnação e acreditamos na interferência dos espíritos na nossa vida, no nosso dia a dia. Eles estão entre nós, né? E aí, se eles estão entre nós, obviamente eles podem nos atrapalhar ou nos beneficiar, a depender da nossa sintonia. De novo, orai e vigiai, né? Obviamente nós vamos ser influenciados negativamente ou positivamente se a nossa sintonia for semelhante a esse espírito. Quanto mais eu oro, quanto mais eu elevo o meu pensamento, maior a chance, a possibilidade, a probabilidade de eu me conectar com a espiritualidade superior. Quanto mais eu alimento rancor, ódio, mágoa, maledicência, inveja, eu tenho uma chance enorme de me conectar com espíritos inferiores que vão inflar, que vão me estimular no caminho da vingança, no caminho do ódio, né? Então, como eu respondi na pergunta anterior, nós somos os únicos responsáveis pelo que a gente pensa. O pensamento é nosso. E se eu consigo controlar o meu pensamento, obviamente eu consigo controlar as influências
negativas ou positivas que um espírito pode, né, interferir, né, no meu pensamento. Agora, orar e vigiar significa orar muito pelos espíritos inferiores. Da mesma forma que a gente ora por aqueles que erram no plano, hoje no plano terrestre, né? Que a gente ora por aqueles que estão presos, por aqueles que estão, né, que continuam diariamente no caminho, né, do mal, no caminho ruim. A gente também deve, enquanto cristãos, a gente também deve rogar à espiritualidade superior, à amiga, que continue auxiliando os nossos espíritos inferiores que estão no plano espiritual, para que eles consigam seguir na trajetória evolutiva deles, como nós estamos tentando aqui no plano terrestre. Uma pergunta que nos chega aqui também, que a pessoa fala assim: o meu primo morreu de acidente. O que acontece com o espírito dele? Olha só, a questão da morte, né? Ela não existe um processo idêntico de desencarne, meus queridos. Cada caso é um caso. Mas nos casos de morte trágica, um caso de assassinato, casos de acidentes, por exemplo, como esse caso aqui, né? Morte de um acidente, às vezes um acidente de veículo, né? Uma batida de carro, enfim. Às vezes, dependendo da situação, o espírito naquele momento ele é retirado até às vezes antes daquele impacto. Pode acontecer, dependendo do grau evolutivo dele. Né? Para que ele não sinta ali aquele momento, aquela situação. Mas pode acontecer também, é importante a gente ressaltar aqui, de o espírito, nesse impacto todo, ele sentir aquelas sensações todas. E às vezes ficar até um pouco perturbado no plano espiritual. Mas ele jamais é desamparado. Isso é que é importante a gente ressaltar aqui. O que fazer nesses casos, quando você tem um ente querido, um parente, um amigo, que morreu, né, de desencarne de um acidente, por exemplo? Oração. A oração, meus queridos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se as pessoas soubessem o poder que tem uma prece, quando ela é feita do coração, do fundo da sua alma, é um bálsamo. É como se você jogasse um balde de água numa fogueira. Ela ameniza ali, ela tranquiliza, suaviza aquela situação. Então, às vezes o espírito, quando ele acontece esse tipo de acidente, ele não é desligado do seu corpo físico naquele momento, ele é rompido. Né? Os laços perispirituais, ou liamos como queira, que são os laços que ligam o perispírito ao corpo físico, eles estão rompidos. Diferentes de uma morte natural. A morte natural, os laços são desatados e eles voltam em forma de espiral aos centros de forças aqui do perispírito. No caso de morte trágica, os laços são rompidos e eles ficam todos embolados, o que traz para o espírito ali recém-desencarnado um processo de perturbação. Tem espírito, para vocês terem noção, às vezes nem sabe morreu. Ele fica perturbado. O que aconteceu? Nós já atendemos essa situação aqui. O espírito, não, só tem que ir ajudar o povo lá, está dentro do carro lá e tal, tá assim, né? Mas ele não é desamparado, por isso ele é trazido à casa espírita. Por quê? Porque quando ele chega aqui no centro espírita, na reunião mediúnica, e ele então se manifesta através do médium, existe nessa incorporação ali o choque, que nós chamamos de choque anímico. É um despertar para o espírito. O espírito recebe aquilo ali e logo em seguida ele vai ser adormecido. Então ele vai para as colônias, para o hospital, onde ele vai ser tratado. Por isso, de novo, a importância da prece, da oração. Essa oração ele vai receber aqueles fluidos ali, aquela energia e tranquilizar. Então, para você e para todos vocês que ficarem sabendo, para você que fez essa pergunta, faça as orações. E eu queria sugerir uma outra palestra também, da minha autoria, que se chama Velório na Hora do Adeus. Depois entra lá no site, né? Ou como eu disse, digita lá no Google Sérgio Bebiano Palestras, vai aparecer várias palestras e tem essa lá, Velório na Hora do Adeus. Nessa palestra, eu retrato as diversas formas que acontecem nos desencarnes. O que fazer com os bens do falecido, o que acontece ali na hora do velório, o que acontece ali na hora do enterro, o que acontece depois do enterro, o que devemos fazer para ajudar aquele ente querido, enfim. E nós tratamos também desse assunto, é uma palestra bem didática, onde a gente fala também de como que nós devemos proporcionar, fazer, né, aqui, para ajudar esses nossos irmãozinhos que desencarnaram dessa forma. E o que acontece com esses espíritos dessa natureza, tá certo? Bom, infelizmente o nosso tempo já se esgotou.
Mas eu queria agradecer a vocês, a nossa querida Gisele, que daqui a pouquinho, né, permaneçam aí na reunião, daqui no Salão de Convenções, porque daqui a pouquinho ela estará de volta aqui para fazer essa palestra tão importante sobre a questão do suicídio. E a todos vocês, o nosso abraço fraterno aqui, que Jesus possa abençoar a cada um de nós, né? Um grande abraço e muita paz. Boa noite a todos, né? E que a gente continue aí aprendendo dia a dia, né? Obrigada.